Olá pessoal, você está na República do Peixe e aqui você não perde nunca. Pera aí, deixa eu me ajeitar um pouquinho melhor aqui. Então, e ontem novamente o nosso querido Santos Futebol Clube foi derrotado pelo Barcelona lá em Guayaquil, no Equador. E apesar de saber que a vitória, uma possível vitória do Santos lá, não mudaria a situação do Santos, se desclassificaria da Libertadores, porque o Boca acabou vencendo o Strongest por 3-0, até uma vitória esperada, né? Foi muito triste ver o time do Santos jogando de uma forma muito sem consistência, né? Um time, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas o time do Santos estava muito bagunçado em campo. A dupla de meio de campo, Ivonei e Balieiro, não funcionaram defensivamente e muito menos ofensivamente, né? O trio de meio de campo formado pelo Ivonei e pelo Balieiro e mais o Pirani realmente não funcionou. O Santos foi um time quase que totalmente dominado pelo time do Barcelona, um time que é muito bom, um time que tem jogadores muito técnicos, mas que talvez com um pouco mais de organização desse para o time do Santos fazer coisa melhor do que uma derrota de 3-1, tá? Já tinha perdido aqui por 2-0, em que situação diferente, mas tinha perdido já aqui por 2-0, o que foi a derrota que praticamente, no final das contas, desclassificou o Santos, e lá não foi diferente. Apesar de um gol do Caio Jorge, que acho que foi até um gol que caiu do céu, porque o Santos não estava fazendo muito por merecê-lo, a derrota de 3-1 foi merecida. O Santos não fez por merecer coisa melhor. O jogo começou, obviamente, com o Barcelona jogando em casa e vindo para cima. É um time ofensivo, é um time que oprime o adversário, que não deixa o adversário sair com facilidade jogando. E nessa hora foi que a gente percebeu a fraqueza do meio do campo de Santos, como eu já comecei falando no vídeo aqui, da dificuldade de toque de bola que existe do Balieiro e o próprio Ivonei. Não estavam entrosados defensivamente e muito menos sem capacidade nenhuma de criação de situações. Nós já temos um time montado de uma forma que o Pará e o Felipe Jonathan pouco fazem lá na frente. E realmente, logo no começo, o Santos já tomou um gol, o que o psicológico do time já foi lá embaixo. Você percebe o time perdido em campo. Não é falta de vontade, não é falta de correr, não é falta de querer ganhar, é falta de capacidade técnica mesmo. Acho que o time estava desorganizado, as opções de ataque eram mínimas, eram lampejos de alguns jogadores, como o próprio Lucas Braga, porque o Ângelo fez algumas boas jogadas e foi substituído no meio tempo. Também não sei porque, já é a segunda vez que ele é substituído, mas não é que estivesse fazendo uma grande partida, mas na minha cabeça não concebe Marcos Leonardo e Caio Jorge jogando junto na frente, porque a gente começa a perder mais ainda o meio de campo e a bola não chega neles, né? Mas voltando ao jogo, o time do Barcelona saiu na frente numa jogada pela esquerda, direita do ataque santista, onde a bola cruzou toda a zaga e o Felipe Jonathan marcou, dormiu na marcação do atacante equatoriano, que abriu 1-0, e aí criou a condição que é bem favorável ao Barcelona, que é jogar nos contra-ataques. O Santos foi para frente desorganizado, desajeitado, e tentando de qualquer maneira, sem uma estrutura de meio de campo, vencer o jogo, ainda perdendo muitas vezes as segundas bolas. Todas as bolas que caíram no meio de campo, o Santos não conseguia ganhar, mas num lampejo
de bom futebol do Lucas Braga, da boa fase que ele enfrenta. Ele conseguiu, numa bola roubada no meio de campo, criar uma situação de ataque e quase driblou 2 ou 3 jogadores do time do Barcelona e chutou bem ao gol, e o rebote do goleiro sobrou para o Caio Jorge, e o Santos empatou 1-1. Poderia ser um gol que mudasse psicologicamente o aspecto do jogo, mas não foi o que aconteceu. O Santos voltou para o segundo tempo com essa substituição que eu já falei que não entendi, e volto a ressaltar que colocar o Marcos Leonardo junto com o Caio Jorge não adianta, porque a bola não chega na área, os dois batem cabeça, se trombam, e é engraçado, quando o Santos não consegue, vejam se não é isso que acontece, quando o Santos não consegue criar jogadas, começam os centrinhos. O Caio Jorge não é um grande cabeceador, muito menos o Marcos Leonardo, que não goza nem de uma boa altura para vencer os altos zagueiros que normalmente hoje o futebol imprime. Então o jogo fica disperso, fica perdido, é só o que sobra, o que esbarra num e sobra no outro que possa criar algo. E não surgiram situações de gol, porque isso aí você depende da sorte, não da qualidade. Então uma burrice do técnico de colocar os dois não funciona, nem trazendo o Caio Jorge um pouco para trás, porque quando o time ataca, ele invariavelmente acaba entrando na área e se trombando lá com ele o Marcos Leonardo. Enfim, nessa situação do Santos tentando procurar um segundo gol, o time do Barcelona acabou roubando uma bola no meio de campo, e acho que numa jogada que teve até falta no Felipe Jonathan, porque depois eu vi que o cara segurou a camisa do Felipe Jonathan. Novamente o Barcelona fez 2-1, e aí mais uma vez a falta de tranquilidade da molecada fica evidente, porque o time não tem uma estrutura, uma coluna de jogadores experientes que possa nessa hora dar calma para o time se perde totalmente, e aí o jogo é chuveirinho na área, toca para lá, toca para cá, e ninguém é vertical, ninguém vai em direção ao gol, ninguém tem personalidade formada o suficiente para tentar jogadas em direção ao gol, e ficam lutando, brigando, dando soco em ponta de faca, porque pouco conseguem. O Santos ficou vários minutos com a posse de bola, sem criar uma única situação. Depois o técnico, que eu nem sei como é o nome daquele técnico, o auxiliar do Diniz, o Márcio, acho que é Márcio, esqueci até o sobrenome dele, Márcio alguma coisa lá. Acabou fazendo substituições que não... Já o jogo já estava perdido, né? Colocando o Lucas Lourenço no lugar do Ivonei para tentar dar um pouco mais de volume de jogo no meio de campo, mas aí você fica com 2 armadores, que é o Pirani e o Lucas Lourenço, e também deixa a defesa mais fraca. O Vinícius Balieiro saiu no final para a entrada do Kevin Maltos, mas já muito no final do jogo, e nessa de tentar fortalecer meio que desesperadamente o ataque, o Santos acabou criando a condição de tomar o terceiro gol, que foi o placar definitivo. 3-1 para o time do Barcelona, e volto a dizer, merecidamente, porque foi um time incisivo, foi um time que quando chegou vinha verticalmente, vinha em direção ao gol, e é um time que joga para ganhar, coisa que o Santos atualmente tenta, mas não tem capacidade técnica de fazer. O Santos vai precisar reestruturar totalmente o time para o Campeonato Brasileiro, que já começa sábado agora contra o Bahia, depois de amanhã, né? Eu deixei para fazer esse vídeo quinta de manhã, que é para passar a raiva de quarta noite, então eu estou fazendo agora de manhã. E o Santos já no sábado precisa começar o Campeonato Brasileiro, mudar a chave, mudar o psicológico do time, porque esse começo de ano para o Santos foi de 1000 oscilações, falta de programação, botaram os times reserva várias vezes no Campeonato Paulista, acabaram criando uma situação de, além de nos classificar, ter o perigo de rebaixar. Quer dizer, foi um erro de programação, mudança de técnico, enfim, vendavais atrás de vendavais na Vila Belmiro, e a gente está esperando a bonança, que pelo menos ela
chegue no Campeonato Brasileiro, porque a Copa Libertadores, depois de um início legal, que foi uma classificação da pré-Libertadores para Libertadores, oscilou muito dentro da Libertadores, teve bons jogos e péssimos jogos, teve uma boa vitória contra o Boca, mas teve uma péssima derrota contra o Strongest. Enfim, o time não consegue ser constante, o time não tem uma espinha dorsal montada e não consegue gerar confiança, nem na torcida, nem neles próprios. A gente percebe que não falta vontade, mas falta autoconfiança. Isso no futebol é fundamental. Vamos torcer para que as novas contratações se confirmem. Parece que vem o Garoto Moraes na lateral esquerda, onde o Felipe Jonathan não tem concorrência e tem feito bons e maus jogos. Ontem foi uma péssima noite dele. Parece que vem o menino lá o Guilherme lá do Internacional, e vamos ver se o Santos consegue contratar um bom meio armador, que é o que mais está faltando no time, para que se crie uma coluna mestra do time, e a partir daí essa molecada tenha condições de não estragar a carreira deles, não se queimarem, e formar um time que seja no mínimo razoável para disputar o Campeonato Brasileiro. Esse terceiro lugar na chave deu ao Santos a chance de jogar a Sul-Americana, que é um torneio de consolação, mas pode gerar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. E vamos torcer para que sábado contra o Bahia o time entre num clima totalmente diferente e consiga se estruturar para fazer um bom Campeonato Brasileiro. É isso aí, gente. Você estava na República dos Santos e aqui você não perde nunca. Deixe seu comentário, passe seu amor pelo Santos, a sua raiva pela derrota. Escreva e participe do nosso canal, esteja junto com a gente, tá ok? Depois do jogo contra o Bahia, estarei aqui fazendo comentário de mais uma partida. Um grande abraço do Ricardo Pérez.